Não é hora de ficar chorando leite derramado. Eu poderia ter feito diferente. Por que eu não fiz assim? Por que eu fui cometer aquele pecado? Não, não é hora dessa lamúria. É hora de um olhar redentor. E esta visão que João Batista tem, meus irmãos, a partir também do profeta Isaías, nos lança no evangelho de hoje, narrado por Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 34. Perdão, a partir do versículo 24. Lucas 7, 24, no evangelho de hoje, vai dar para nós um perfil que Jesus apresenta da personalidade de João Batista. Jesus traz aqui alguns elementos da pessoa de João Batista que fala muito para nós. A primeira realidade que Jesus apresenta é a realidade do caniço. Vocês ouviram bem lá no versículo 25, Jesus perguntando: o que fostes ver no deserto? Um caniço que se agita pelo vento? Só para vocês, a título de conhecimento, a moeda que o rei Herodes usava, na moeda tinha cunhada um símbolo de um caniço. O rei Herodes, vocês sabem, e aqui o autor sagrado foi muito inteligente quando colocou esta realidade, porque ele está falando justamente da oposição entre a pessoa de João Batista e a pessoa do rei Herodes. O que fostes buscar no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Porque vocês sabem muito bem que a pessoa do rei Herodes, o texto sagrado nos fala muito sobre isso, naquele episódio onde aquela filha de Herodíades dançou, naquela festa, e o rei Herodes se agradou daquela menina, e por causa da sua dança, prometeu dar até a metade do seu reino para ela. O que ela pedisse, ele daria. Um homem facilmente manipulado pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. Nessa ocasião, se deixou levar, pelo famoso ditado, pelo rabo de saia. Um homem que era agitado e era manipulado pelo sentimento até das outras pessoas. E aí a mãe de Salomé, conhecida pela tradição, Herodíades, pediu a cabeça de João Batista. E ele, como não tinha personalidade própria, não tinha caráter, foi capaz de dar a cabeça de João Batista num prato, porque estava diante dos seus convidados. Mas o oposto dessa personalidade manipuladora, manipulada, que se deixa levar por ventos qualquer, está João Batista. Um homem extremamente resistente. O primeiro elemento de característica da personalidade de João Batista. Um homem resistente, que não se dobra por qualquer coisa. Ele preferiu perder até a sua cabeça, mas não abriu mão da verdade. Era um homem resistente. A segunda coisa que o Evangelho nos apresenta hoje, Jesus também pergunta: o que fostes ver no deserto? Um homem vestido de roupas finas? E aí ele ainda complementa: porque aqueles que se vestem com roupas preciosas e vivem no luxo, estão nos palácios dos reis. João Batista não é o homem que se veste com esse tipo de roupa. João Batista é um homem austero. João Batista é um homem penitente, é um homem simples. Outra característica da personalidade de João Batista: a austeridade, a simplicidade. E um homem marcado pela penitência. Basta ver nos evangelhos também, quando se nos apresenta a característica de João Batista em relação às suas roupas. Um homem que veste roupas feitas de pelo de camelo. Você acha que camelo é resistente ou não? Basta ver, lá nas terras lá de Jesus, a figura do camelo, como que tem esse caráter de resistência ao calor, à chuva e tudo mais. João Batista se veste com esse tipo de roupa. E qual que é a alimentação de João Batista? Come o quê? Gafanhoto e mais o quê? Mel silvestre. Ai, meu Deus do céu. Imagine só que bucho que ele tinha, hein? Comer gafanhoto e mel silvestre. Não era lá nada delicado. Nada de delicadeza, nada de fineza. Era um homem extremamente resistente. E essas imagens
que o autor sagrado usa para a pessoa de João Batista, está justamente nos trazendo características, meus irmãos, da personalidade dele, mas que nós precisamos também cultivar em nós. Porque às vezes a gente fica aí caído pelo chão por qualquer coisa. A gente deixa se levar por qualquer vento de doutrina. Daqui a pouco você ficou sabendo que a sua vizinha já está congregando lá em outra igreja, já mudou de religião, porque talvez ouviu algum discurso mais enfático e aí quis mudar de religião. Daqui a pouco passou por uma dificuldade e já está largando o marido, está deixando os filhos e indo embora. Nós temos que criar têmpera, temos que criar resistência, porque as tribulações elas virão. As dificuldades, elas acontecerão na nossa vida. Ninguém está vacinado contra as dificuldades. E as características da personalidade de João Batista nos dão essa certeza. Nós precisamos ser firmes. Nós precisamos ser resistentes. Nós precisamos disso. E esse tempo do advento é um tempo propício para a conversão do nosso coração. Para criarmos resistência. Para termos força. E aí, um terceiro elemento da personalidade de João Batista. Depois de falar da sua resistência, falar da sua austeridade, da sua simplicidade, do seu caráter penitente, Jesus pergunta: o que fostes ver no deserto? Um profeta? Sim, isto fostes ver no deserto. E aí nós temos a característica da personalidade de João Batista no que diz respeito ao amor à verdade. João Batista era um homem verdadeiro. João Batista era um homem humilde. Verdadeiro porque justamente foi capaz de dizer para o rei Herodes, não era pouca gente não, era o rei Herodes, dizer para ele: você está errado, você está em adultério, porque ele estava tomando a mulher do seu irmão Filipe. Às vezes a gente não tem coragem de testemunhar Jesus, como eu falei, às vezes nem para os irmãos de comunidade, nem para os irmãos que convivem com você na sua paróquia. Você está vendo o irmão cometer uma besteira, fazer um erro, você fica lá de braço cruzado, omisso. Eu às vezes me envergonho de falar. João Batista teve a coragem de colocar o dedo na ferida do rei Herodes e dizer para ele: muda de vida, você está errado, você está em adultério. João Batista era um amante da verdade e era um homem extremamente humilde. Por quê? Primeiramente amava a sua verdade, porque só é humilde quem ama primeiro a sua verdade. Depois é humilde também porque amava a verdade sobre o Evangelho, sobre o reino de Deus. E aí foi capaz de dizer: o importante é que ele cresça e que eu diminua. Veja a simplicidade da vida de João Batista. O importante é que ele cresça e que eu diminua. Resistência, austeridade e verdade. As três características da personalidade de João Batista, que também nós somos convidados, a partir dessa liturgia de hoje, na força da palavra de Deus, vivê-las também em nossa vida, cultivá-las neste tempo do advento, cultivá-las neste tempo maravilhoso que a igreja nos apresenta. Mas sempre, meus irmãos, com um olhar da misericórdia de Deus. Volto e termino com a primeira leitura de hoje do profeta Isaías. Não te envergonhes, se alargando o seu coração você enxergar os seus pecados, você enxergar as suas misérias, as suas limitações, porque o Senhor nos diz: esquecerei a vergonha da tua juventude. Nada mudará a minha misericórdia. Que o Senhor nos conduza sempre mais à perfeição neste caminho de santidade. E que pela força da sua palavra e da Eucaristia que vamos comungar, nós também assumamos no hoje a conversão para a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.